nossa igreja, a gente tem esse tema, Retorno à Essência. E nesse domingo o pastor pregou justamente sobre esse tema, né, o Retorno à Essência. E não sei para quem assistiu, mas em mim foi uma chacoalhada mesmo para, de fato, entender o que é a essência, né? E a essência é Jesus, como o Tiago estava cantando agora. Retornar à essência é retornar e começar a refletir ao que Jesus fazia, a como ele pensava, a como ele agia, a como ele era e como ele é. E será que nós estamos realmente fazendo isso, né? E aí, até ele fez esse questionamento, só desculpa, gente, o Snow pegou aqui o cabo do celular, só um minuto. Não. Eu tirei aqui. E aí ele fez até uma observação sobre nessa pandemia, será que nós estamos retornando à essência ou piorando a essência? Né? Porque diante das adversidades que a gente também consegue refletir mais sobre a nossa essência. E aí ele começou a falar sobre a situação atual do mundo, né? Existem 8.000 povos espalhados pelo mundo sem acesso ao evangelho. Nas universidades só se fala de uma doutrina que, se você não segue, você é ridicularizado. E essa doutrina normalmente é anticristã. Os desempregados que só aumentam, a gente tem aí uma situação de pandemia que tem uma previsão de desemprego enorme, né? Tem a questão da pobreza também, que só aumenta, uma consequência também do desemprego, os meninos de rua, a corrupção, a gente vendo agora situações dos governadores, né? E, enfim, não só os governadores, mas tantos outros que se aproveitam das situações difíceis, né, que a gente está passando para roubar, ainda assim roubar o povo. Pornografia, violência, que só aumenta. A televisão que só prega coisas anticristãs e acaba sendo um foco de destruição da família. E aí ele questiona, né, qual o nosso posicionamento diante disso tudo? Como Jesus se posicionaria diante disso tudo, né? E ele falou, o ministério de Jesus veio para acabar com esses conflitos do ser humano. Ele veio para trazer paz, para trazer esperança, para trazer salvação. E a esperança, na verdade, desse mundo que a gente vive, né, é Jesus, e Jesus em nós também, a transformação de nós, né, a transformação verdadeira, genuína do cristão pode transformar o mundo. Essa é uma esperança que o mundo pode ter. E aí o texto a pregação foi baseada no texto de Mateus 9, 35:8. Vamos ler aqui. Eu estou no celular. Para mim, por favor, porque tá difícil aqui para mim no celular, tá difícil eu acompanhar os slides. Você quer que leia aqui, Carol? Isso, por favor, Mateus 9, 35-38. Tá, eu vou ler aqui, ó. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém. Bom, gente, assim, só refletindo um pouco sobre o texto, né? Jesus viu aquela situação, e aí o pastor até comentou, ele viu aquela situação, ele deu ênfase nesse viu, porque entra o primeiro tópico que ele falou, ter uma vida cheia de compaixão. Quando você olha para o outro, né, você vê o outro, você se importa verdadeiramente com o que o outro está passando. Então, ter compaixão não é simplesmente se emocionar com a situação do outro,
é realmente agir com a situação do outro, é chorar junto, é estar junto, é se preocupar, é querer saber a necessidade do outro e fazer algo por isso, né? E Jesus teve compaixão daquele povo. Quando ele viu a necessidade, ele observou que eles eram como ovelhas sem pastor. Qual o papel do pastor? Né? O pastor apacenta as ovelhas, ele guia as ovelhas para que elas não caem em nenhuma armadilha. E o nosso pastor é Jesus, ele é o bom pastor. Né? Só um minuto, gente. Ele é o bom pastor. Então, mas nós também somos instrumentos do nosso pastor, né, de Jesus, na vida de outros. E a gente precisa se espelhar no nosso pastor, Jesus, para poder ter compaixão com outras vidas. Às vezes as pessoas chegam para nós e falam, ora por mim. Até o pastor, né, Josué, falou sobre isso, ora por mim. Mas você não pergunta exatamente o que aquela pessoa está passando, você às vezes até prefere nem saber para não trazer problema para você. Aí você simplesmente fala, tá bom, vou orar por você, e às vezes até esquece de orar. E a gente faz muito isso, assim, né? Será que é para a gente começar a refletir o nosso posicionamento de compaixão verdadeira com os outros, né? E aí ele fala seguindo, né, que a obra é muito grande, mas faltam trabalhadores, né? E aí entra, eu acho que aqui no ponto 2, que é ter uma vida realmente comprometida com a pregação. Porque são muitas ovelhas, e são ovelhas muito sedentas, pessoas que querem seguir a Jesus, querem entender quem ele é, mas elas precisam de ajuda, elas precisam de pessoas que estejam ali ao lado delas, né? Como a gente falou ali das qualidades, pessoas que tenham empatia, que se colocam no lugar e expliquem um caminho de salvação, um caminho de esperança, né? Expliquem o caminho que é o evangelho. O cristão, ele tem que pregar o tempo todo. Em primeiro lugar, tem que pregar com a própria vida, né? Porque se falar só com palavras e a vida não estiver coerente com as palavras, de nada vai ter efeito. Mas a gente começa com a nossa vida. E se tiver oportunidade, sim, com palavras. Porque as pessoas precisam entender o que é o evangelho, né? E quando as pessoas entendem verdadeiramente o que é o evangelho, isso leva ao arrependimento e mudança de vida. E ele falou sobre isso. O retorno à essência é mudança de vida, é arrependimento. É você se entregar e não querer mais fazer o que a sua carne quer. Não é que a sua carne não peça mais os prazeres da carne, não é isso. É simplesmente você abdica disso para poder seguir a um Deus que já te deu tudo. Quando você entende verdadeiramente o amor dele, o sacrifício dele na cruz, que não é em vão, você se aprofunda nisso, você tem uma genuína conversão, né? E aí entra no outro tópico, que é ter uma vida comprometida com a consagração. A vida comprometida com a consagração é dedicação a Deus, é se render mesmo a Deus, é crer em milagres, é crer em cura, é crer no sobrenatural. Mas a gente só crê quando a gente tem intimidade, né? Quando você tem intimidade com Deus, você passa a crer que Ele é sobrenatural, que Ele é capaz de fazer coisas sobrenaturais. Mas aí como que eu vou ter intimidade com Deus? Orando, lendo a palavra dEle, pedindo ao Espírito Santo revelação da palavra. Não existe cristão que se diga, eu amo a Deus e não tem vida com Deus. Como pode dizer amar a Deus se não tem relacionamento com Ele? É só de boca, né? Mas o verdadeiro cristão, esse que ele comentou que pode mudar o mundo, né? São esses que têm não só a vida consagrada a Deus, como tem uma mudança de comportamento. Esses que verdadeiramente seguem a essência de Cristo. É quando você for agir e pensar, Jesus faria isso? Jesus se comportaria dessa forma? Jesus falaria isso? Esse é o retorno à essência, né? E aí ele até falou uma frase de Spurgeon, que aqueles que sabem lutar em oração têm o céu e a terra à sua disposição. Isso é muito poderoso. Quando você entende, né? Quando você tem relacionamento com Deus, você entende Jesus, você sabe o que é o Evangelho,
você entende o que você acredita e diz acreditar, né? A sua vida se torna uma vida de oração, as suas batalhas se tornam joelho no chão, porque você sabe que quem faz é Deus, você é dependente dele, a guerra é dele, né? A gente se torna submissos a ele. E aí entra no próximo tópico, que é ter uma vida com propósitos definidos com Deus, né? Os seus propósitos não passam a ser mais os seus, e sim os de Deus. O centro da sua vontade passa a ser Deus. E o que isso gera? Como a gente já falou, né, agora há pouco. Isso gera transformação de vida. Realmente as pessoas olharem para você e verem Deus. E verem que você é diferente. Isso é retorno à essência. Hoje, a Jennifer, né, nossa amiga da igreja, compartilhou um vídeo que ela falando sobre João 6, 60 a 66. Anotem para depois vocês lerem. Eu não tinha parado para refletir sobre esse texto da forma como ela colocou. Porque ela falou assim, gente, Jesus, ele não estava preocupado com a audiência, ele estava preocupado com a verdade. Tanto que, nesse texto, fala que quando Jesus se posicionou e falou sobre o verdadeiro evangelho, muitos deixaram de seguir. E isso também vai acontecer com a nossa vida. A gente não pode se limitar a querer agradar a todos e achar que eu não vou me posicionar diante disso porque o outro vai deixar de ser meu amigo. Não, a sua essência, a principal coisa na sua vida tem que ser o Evangelho, Deus. A essência tem que ser Cristo. Então, quando a gente entende nessa base, as coisas mudam, as nossas prioridades mudam. E vão ficar realmente as pessoas que querem ser transformadas, as pessoas que querem conhecer a esse Jesus, né? Foi isso que foi falado e resumi aqui para vocês. Amém? Amém, Carol. Amém. Até para pegar um gancho, Carol, que você falou, né, dessa questão que Jesus não queria audiência, né? E isso é tão bacana porque também eu estava lendo, né? Eu tô lendo um livro que falou sobre isso e também um vídeo que eu assisti essa semana falou sobre a questão da igreja, né? Ali em Atos, né? Quando Jesus ele ressuscitou e ele aparece ali para a igreja, eu não lembro direito o número, mas eram acho que 300 e poucas pessoas que Jesus reaparece e pede para aquelas pessoas ficarem em Jerusalém. Fala, fiquem aqui, porque vocês vão receber de mim aqui, né? Que iam receber o Espírito Santo ali. Só que quando vem, né, o dia de Pentecostes, não tinha mais 300, né, e poucos, tinha acho que 100 e poucos, menos da metade ficaram lá. Então, realmente, a palavra, né, até com o que você trouxe aqui para a gente refletir, é bem isso, sabe? Às vezes toda essa situação acontece para ver quem realmente tem que ficar mesmo, sabe? É a peneira ali, sabe? Quem que vai sobrar mesmo, sabe? Porque a gente às vezes é desobediente com Deus, a gente acaba querendo agir pelas nossas próprias vontades, né? E a gente perde as bênçãos que Deus tem para nós aí. Mas Me fez lembrar, Tiago, um ponto que o pastor falou, que as bênçãos, né? Que as pessoas, na verdade, muitas só vão por conta das bênçãos, mas não vão por causa de Deus, não vão por causa de Jesus, né? Exato. E a verdade é que a Bíblia é cheia de promessas, né? A Bíblia é cheia de bênçãos que já foram liberadas, mas para aqueles que creem, para aqueles que seguem, para aqueles que se submetem, para aqueles que se rendem a isso. Né? Então, para todos? Mas é para todos que querem, aqueles que se submetem. Não é simplesmente querer e continuar com a vida como está. Né? Você tem que ter mudança. A partir da sua mudança, os milagres virão, as bênçãos virão. Mas tem que ter uma atitude sua, uma mudança de posicionamento. Isso aí. Carol, obrigado. Bom, vamos aqui para as perguntas, né? Perguntas. Primeira pergunta aqui você acha que seu nível de compaixão para ver e agir sobre as necessidades das pessoas precisa melhorar?
O meu precisa, com certeza. Às vezes a gente está tão preso só nas nossas atividades, nos nossos problemas, no nosso dia a dia, né, nas nossas preocupações, nas nossas próprias lutas, e que às vezes a gente não tem essa compaixão que a gente precisa ter, que a gente precisa realmente aprimorar, melhorar, né? Eu tenho tentado muito, né? Como eu falei, eu admiro as pessoas que têm empatia, porque eu acho que a empatia é isso, né? Você entender o que o outro precisa, você ter compaixão. E é algo que realmente muda a vida. Quando a gente entende o olho do outro, às vezes o problema do outro, os nossos problemas ficam pequenos. Isso aí. Mais alguém? Você acha que seu nível de compaixão precisa melhorar? Ó, o Júnior mandou aqui mensagem, ele falou que este é um desafio diário. Precisamos estar voltados para o aprofundamento nos sentimentos e nos problemas dos outros. Ter compaixão. Isso é verdade. Eu acho que a nossa compaixão ela vai até um certo limite, né? Quando eu falo limite, você vê uma situação, você chora, você fica com pena daquela situação, mas o que você faz por aquilo, né? Você não segue adiante, você não toma uma ação. Eu anotei uma frase aqui do pastor durante o culto que eu achei muito interessante, que ele perguntou qual o significado de compaixão, né? Aí ele colocou aqui, né? Compaixão é uma ação como fruto do que você sentiu. Ou seja, você teve aquela sensação, mas você reagiu àquilo, né? Você tomou uma atitude em cima daquele sentimento de pena, de dor que você sentiu do seu próximo. Você fez algo em prol daquela pessoa. Então, esse é o verdadeiro sentido da compaixão, né, que nós temos que ter. Mais alguém? Eu acho que o meu nível de compaixão precisa melhorar e muito, porque muitas vezes, como a Jéssica falou, às vezes a gente vê, né, a necessidade da pessoa, vê que aquela pessoa precisa de ajuda, muitas vezes a gente se retrai. Esse é um grande problema meu, assim, né? Eu gosto de ajudar, mas muitas vezes eu me retraio, né, até chegar essa pessoa e perguntar e questionar, né, e querer saber mais um pouco para ajudar e tal, né? Eu sinto um pouco de dificuldade nisso daí, então acho que o meu nível de compaixão precisa muito, muito ser trabalhado. O Júnior até complementou aqui, né? Falou que compaixão, né, é sofrer junto e, consequentemente, atuar para mudar o quadro. É bem o que a gente tem falado aqui, né? Eu gosto muito acho que eu já compartilhei alguma vez aqui, que para mim um exemplo, né, de como eu preciso, né, para mim melhorar isso, né, é justamente o que aconteceu alguns meses atrás, que tinha uma mulher lá na igreja lá que toda vez a gente chegava, né, para o culto, né, e eu vi aquela mulher vendendo bucha de lavar louça lá na frente da igreja com os filhos, né, e eu nunca parei para conversar com a mulher, né? Olhava aquela situação, realmente aquilo me entristecia, mas nunca agi, né? Nunca fiz. E o mais absurdo, né, da minha parte era que eu chegava, isso era na chegada, né, logo na entrada da igreja. Eu ia lá para o culto e bem naquela época, era uma época que eu estava orando, falei, Deus, eu quero ser um canal de bênçãos, que o Senhor me use para abençoar a vida das pessoas. Aí um dia Deus deu um tapão na minha cara, eu falei assim, pois é, e aquela mulher lá na frente da igreja lá, né? Então, realmente, a gente, eu acho que às vezes a gente acaba tendo uma compaixão um pouco seletiva, né? Aí eu tô falando mais por mim, e isso é algo que eu preciso melhorar. Eita, a Maia quer falar, hein? Mais alguém? Senão a gente vai para a segunda aqui. Mas só para
complementar, assim, para mim, assim, o que eu vejo hoje como instrumento para aumentar a nossa compaixão, eu acho que é o amor. Eu percebo que, assim, tudo que a gente faz com amor, a gente se interessa mais, a gente quer fazer mais, a gente quer viver aquilo. E isso move a gente até a orar mais, né? Então, eu vejo aqui na célula, com as minhas crianças também, eu tenho tanto amor que, assim, realmente, na minha oração, eu não deixo de citar cada nome, a gente tem mais disciplina. Então, acho que isso alimenta também essa compaixão, né? Que faz a gente, às vezes, buscar desenvolver isso, que é realmente a gente ter o amor por pessoas, por vidas. Eu acho que essa que é o segredo para a gente ter compaixão. É o que a gente tem que praticar. Com certeza. O amor é tudo. Uhum. Vamos para 2. O Júnior que complementou, ó, que ele falando, concordando, né? Isso mesmo, às vezes escolhemos, mas se deixarmos nos mover pelo amor, que foi que a Jéssica, o direcionamento de Deus acontece. Isso é verdade, né? Bem colocado. A pergunta número 2. A vida de Jesus era focada em pregar o evangelho do reino. Os discípulos seguiram este caminho. E você, tem se preocupado em pregar como estilo de vida? Se não pregarmos, o que ocorre, né? O que acontece se a gente não prega o evangelho do reino, né? Assim como Jesus e os discípulos? Não acontece nada? Acho que acontece isso. O silêncio. Uma coisa, hoje eu estava vendo no Instagram, daí tem aquele menino, aquele Victim, que fala poesia e tal. E hoje ele escreveu uma coisa que eu achei muito, muito bonito, assim, o que ele escreveu. Que ele fala assim, as pessoas hoje, Deus está chamando pessoas para orar. Deus está buscando pessoas para estarem ali, né, debaixo da vontade dele. E as pessoas, elas estão buscando muito o segredo e menos o secreto, né? Eu achei isso fenomenal, essa frase que ele falou, porque eu acho que assim, a gente tem que buscar o secreto, a gente tem que buscar ali a presença de Deus. E daí, tendo isso, a gente vai pregar, porque a gente só transborda aquilo que tem na gente, né? Então, os discípulos, por que eles pregavam? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, né? E a gente tem que se preocupar em pregar como estilo de vida, mas o que a gente precisa ter? A gente precisa ter o Espírito Santo em nós. Se a gente não prega, é porque a gente ainda não está cheio o suficiente para transbordar. A gente escreveu. Verdade. O Júnior compartilhou aqui, ó. Sabemos que precisamos ser terras férteis, né? No entanto, muitas vezes esperamos o melhor momento. Porém, ao buscarmos a presença de Deus, os momentos simplesmente acontecem. É buscar mesmo a presença de Deus, né? O que a Jéssica falou é um negócio que, para mim, é muito válido, né? Em cima dessa pergunta, né? Porque nós temos a presença, né? O Espírito Santo em nós. Só que uma coisa é a gente ter, né, o Espírito Santo, outra coisa é a gente transbordar, né, o Espírito Santo, transbordar a presença de Deus. E a gente só transborda da presença de Deus quando realmente a gente busca. A gente se coloca aí numa posição de querer mais, de se esvaziar de nós mesmos, né? E realmente aí sim nós podemos ser cheios, né? E transbordar do Espírito Santo. E isso é algo que vem de dentro, né? É algo que vem do nosso coração. E mais uma vez, a gente precisa querer, a gente precisa decidir isso, né? Não é algo que é imposto, é assim, pronto, acabou, né? Tem um louvor que eu tenho escutado recentemente, que chama Carpinteiro, que fala, né, que é o carpinteiro, ele bate a porta, né? Então, assim, Jesus, né, ele nunca vai arrombar a porta, ele nunca vai querer entrar, ele vai bater na porta, ele vai te chamar. Aí, se
depende da gente atender o chamado ou não, né? E também a questão do texto, né, que fala que a obra é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, entra muito nisso que vocês já falaram tudo, né? Eu inverteria até os pontos aqui da ordem da pregação, que primeiro é a consagração a Deus, né? A busca intensa, para depois o pregar. Porque você só consegue verdadeiramente pregar e viver o evangelho quando você busca, né? Foi o que vocês falaram. Quando você está cheio. Senão a gente não vive, só é de boca, né? Mas a vida mesmo só reflete a essência de Jesus quando a gente busca relacionamento com Ele. Verdade. Marcos chegou. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo Desculpa o jóia. atraso aí, mas estava em outra reunião. Tá desculpado. Tá tranquilo, rapaz. Ó, o Júnior, ele compartilhou mais aqui, né? Ele falou, ó, precisamos não somente de palavras bonitas, mas sim de quebrantamento diante do trono de Deus. Precisamos de pregações cheias de experiência com Deus. Isso é a volta à essência. Realmente, eu acho que a experiência, né? É difícil falar de alguém que eu não conheço, né? Chegar aqui, fala, sei lá, do síndico aqui do meu condomínio. Eu não sei o que falar dele. Infelizmente, eu vou falar coisas, às vezes, até ruins, né? Porque, às vezes, o pouco que eu conheço não é muito que me agrada. Mas quando eu tenho intimidade, né? Agora, diferente de eu falar aqui da Jéssica, eu tenho intimidade com ela, eu sei o que falar, eu sei Só fala bem. Ai de mim, né? Mas é bem isso, a intimidade, né? A intimidade acontece isso, né? Uma outra coisa até que a Carol falou, né? Ela falou, lembrou bem do texto lá, né? Que é engraçado que eu sempre lia esse texto, né? Lá de Mateus e olhava que isso mais com os olhos mais missionários, né? A pessoa que está tem um chamado para missões, né? Para ir lá para o Líbano, né? Que nem a gente está orando aqui para o Roberto para ir lá. Eu olho esse texto assim, né? Mas eu achei muito legal a pregação, porque eu lembro que o pastor Josué colocou um negócio muito importante, que para essa pergunta que faz uma diferença, que é com relação ao que nós fazemos, né? É a gente pregar o evangelho, a gente realmente propagar a mensagem, né? O evangelho do reino, através do nosso trabalho, né? Tipo, poxa, se eu sou um administrador, se eu sou um advogado, se eu sou um médico, sei lá, se eu sou um padeiro, cara, eu tenho que, com o meu trabalho, engrandecer o reino de Deus, né? Então, isso não é só o missionário, né, que tem que ir lá olhar para o campo e ver que o campo está pronto ali para a ceifa, né? São todos nós, né? O chamado é para todos, né? Mais alguém quer compartilhar? Senão a gente vai aqui para a terceira pergunta. Vamos para a terceira. No versículo 35, mostra que Jesus curava todo tipo de enfermidade. Qual a lição aqui? O que a gente aprende, né? Eu vou ler o 35 aqui. Jesus ia passando por toda